Povo de Deus, saudações de paz, evangelista Gabriel, seu servo. Estamos na iminência de sair para mais uma noite de labor. Temos alguns dias sem compartilhar uma palavra de Deus. Eu quero, nesta oportunidade, estar compartilhando algo contigo. Escute, meu irmão. Um texto bem conhecido no livro do Gênesis. Gênesis, capítulo de número 1. Verso de número 27 e 28. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Verso 28. E Deus os abençoou e deu-lhes poder. Disse-lhe: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a. Dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Escute, atente para a palavra sujeitai-a e dominai-a. Deus outorgou, Deus delegou, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, ele patenteou Adão com esta autoridade. Mas é sabido de nós outros que Adão, ele, após Eva ser enganada por Satanás, foi também induzido a desobedecer a Deus, e com isto Adão perdeu essa autoridade para Satanás. Adão entregou essa caução de autoridade a Satanás. E para mim, os senhores e senhoras, talvez o que eu vou dizer agora choque alguns dos irmãos. Eu sou um dos que mais professam essa fé, uma das pessoas que mais se utiliza desta frase. Deus está no controle de tudo, obviamente. Mas no momento, eu quero te dizer que Deus não está no controle de toda a terra. Vou repetir, Deus não está no controle de toda a terra neste exato momento. Uma vez que a própria Bíblia, e a Bíblia não mente, diz que o mundo jaz no maligno, até que Jesus retorne na plenitude dos tempos, mais uma vez, para restaurar toda a raça humana. O homem perdeu esta legalidade e hoje o contrato de locação, por assim dizer, da terra está nas mãos de Satanás, o arqui-inimigo da igreja. Então, meu querido, a Bíblia diz, pelo Espírito de Deus, eu tenho propriedade para te dizer que hoje Deus só está no governo da vida de todo aquele que já entendeu o propósito redentivo da cruz e entregaram a sua vida para Jesus. Deus hoje só está no controle da vida daqueles que se entregaram a Cristo. João capítulo 3, parágrafo 8, Eclesiastes capítulo 11, versículo 5, enfim, Provérbios capítulo de número 21, versos 1 e 2, eu poderia citar inúmeras referências aqui, Romanos capítulo de número 8, versos de número 16, 17, 1 João capítulo de 1, versos 1 e 12. Deus hoje só está no controle da vida de todos aqueles que já entregaram-se para Jesus. É por isso, meu irmão, que eu quero te dar uma chave de oração aqui. Existem orações para arrependimento, orações para intercessão, orações para intercessão e orações para consagração. A única vez que Jesus usa a frase seja feita a sua vontade é quando ele vai se entregar a Cristo, ou melhor, a Deus na cruz. Quando ele ora, Senhor, orando ao Pai, o Pai, a parte de mim este cálice, se for possível, a parte de mim esse cálice, se não, que se faça a sua vontade. Então, meu irmão, vou te dar uma chave de oração aqui. Nós anulamos as nossas orações de petição quando a gente ora a Deus e
automaticamente, por falta de instrução, nós dizemos a Deus, seja feita a sua vontade. A Bíblia diz que nós devemos conhecer a vontade de Deus pela sua palavra. Vou repetir para que fique claro. Se você ora a Deus segundo a sua vontade, que está estabelecida na palavra, você não tem mais que dizer seja feita a sua vontade, porque a palavra de Deus ela não volta vazia, ela não volta atrás. Aquilo que ele prometeu na Escritura vai se cumprir. Recentemente falei, 1 João capítulo 5, verso 14. A confiança que temos é esta, que se pedirmos segundo a sua vontade, ele nos ouvirá. Então, se você orar de posse da palavra, se você orar de posse da Escritura, Deus não pode revogar a sua palavra. Hebreus capítulo 6, 13. A Bíblia diz que Deus, quando prometeu a Abraão, não tendo alguém maior que ele, por quem pudesse jurar, ele jurou por si próprio. Então, aquilo que está escrito se cumprirá. Por isso, eu sempre digo, examine a Escritura, leia a Bíblia e ore segundo a palavra. Você quer estar livre da inquietação, da ansiedade? Ore Filipenses capítulo de número 4, versos 6 e 7. Você quer prosperar? Ore, meu irmão, Mateus capítulo 6, versos 33 em diante. Enfim, eu poderia te dar aqui vários textos do qual a Bíblia já diz que é a vontade de Deus. Disse recentemente que se você orar por alguém para salvação, 1 Timóteo 2, a Bíblia diz que é desejo de Deus que todos os homens sejam salvos. Então, se você orar a palavra de Deus, você não precisa terminar com a frase, seja feita a sua vontade. A Bíblia diz que tudo que nós pedirmos ao Pai, crendo, não duvidando, a Bíblia diz que nós receberemos. Você precisa exercitar a sua fé. A fé, o firme fundamento das coisas que não se viram e a concretização daquilo que se espera. Se você orar com fé, meu irmão, creia que você vai receber e comece a agradecer. Não anule a sua oração. Não se cria uma doutrina de apenas um texto isolado da Bíblia. Então, a única vez que Jesus disse, seja feita a sua vontade, é quando ele se consagrou. Quando você estiver se consagrando a Deus, então diga ao Senhor, Senhor, que se faça a sua vontade na minha vida, que se cumpra a sua vontade na minha vida, direcione a minha vida segundo a sua vontade. Dele é o querer e dele é o realizar. Louvado seja Deus. Então, meu irmão, hoje o mundo não está totalmente sob o controle de Deus. Que diríamos então das catástrofes, das agruras da vida, dos sofrimentos? Será que isso foi? Será que isso é vontade de Deus? Não, isso é operação de Satanás, porque o contrato de locação da terra está sobre o governo de Satanás. Infelizmente, Adão entregou para Deus. Nós lemos o texto de Gênesis capítulo 1, que Deus entregou a Adão esse controle, mas Adão, quando pecou, franqueou isto a Satanás. Eu espero que você tenha entendido essa palavra, uma palavra de conhecimento. Evangelista Gabriel, seu servo. Se você orar, meu irmão, conhecendo a Bíblia, conhecendo a palavra, você vai orar com confiança. Um judeu, ele examina a Torá. Ele se esmera no exame da Torá. Ele ora com confiança, com convicção. Por isso que você vai ver Paulo repetir na Bíblia, a parte de mim, esse espinho, orando por 3 vezes, é um caso isolado, mas um judeu ele ora uma vez só, porque ele acredita que Yahvé irá responder por conhecer a palavra, por estar orando de posse da Escritura, por estar orando de posse daquilo que Deus prometeu. A palavra dele, Salmo capítulo 119, versículo 89, está estabelecida para sempre nos céus. Deus não pode revogar a sua palavra. Então, meu irmão, recebe essa chave de oração aí nesta noite, Evangelista Gabriel. Para quem gosta de Bíblia, eu te abençoo, abençoo sua casa, sua família, sonhos, planos, propósitos e projetos. Eu declaro pela autoridade do nome de Jesus. Deus está no comando de turno. Até a próxima.